E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Hoje estamos aqui na nossa aula de instrumentação. Vamos começar um assunto que é bem importante. Nós vamos falar sobre os medidores de vazão. Então, os medidores de vazão eles são amplamente aplicados na indústria. Porém, nessa aula inicial, nós vamos abordar sobre o que é vazão. Então, pense, qual seria a definição de vazão? Como que nós poderíamos definir vazão? Então, a vazão, muitas vezes, ela recebe o nome de fluxo, mas fluxo é um nome mais genérico, né? Mas essa vazão a gente pode estar relacionando tanto para corpos sólidos, tanto quanto fluidos, ou seja, material no estado líquido ou gasoso. Então, é a quantidade desse material que ele passa num determinado local, numa área, por uma unidade de tempo. Então, a quantidade de líquido, de gás ou de sólido que passa naquela área num determinado período de tempo. Então, podemos imaginar uma tubulação. Então, nessa tubulação, você pode ter um fluido escoando. Então, nessa área, quanto de fluido está passando com o passar do tempo? Então, por exemplo, isso pode ser dado tanto em volume quanto em massa. Então, ela pode ser definida tanto de forma volumétrica quanto de forma mássica. Por exemplo, quantos litros estão passando naquela área por um determinado período de tempo. Então, quantos litros, quantos metros cúbicos, quantos decímetros cúbicos num período de tempo. Então, uma unidade de volume por tempo. Ou ela também pode ser chamada de mássica ou gravitacional. Por exemplo, quantos quilos daquele material, daquele sólido, daquele líquido, quantos quilos de água estão passando por segundo, quantos quilos de hidrogênio passam por hora, por minuto. Então, uma relação de volume ou uma relação de massa na seção dividido por uma questão de tempo. Então, unidade de volume por tempo, unidade de massa por tempo. Então, essa quantidade, essa vazão, ela pode ser tanto massa ou volumétrica. Então, aqui está destacado, ó, pode ser tanto em volume quanto por massa. Então, se ela for volume, qual a unidade de volume? Litro, metro cúbico, galão, milímetros cúbicos, decímetros cúbicos, por unidade de tempo, hora, minuto, segundo. Então, litro por minuto, metro cúbico por hora, galão por minuto, galões por minuto, né? Também chamado de GPM. Galões por minuto, GPM. Ou unidade de massa, quantos quilos por hora, quilos por minuto, quilos por segundo, como eu tenho aqui, metro cúbico por hora, libra por minuto, qualquer unidade de massa por unidade de tempo. Então fica fácil definir essa vazão, mas eu tenho que diferenciar. Eu tenho tanto a vazão mássica quanto a vazão volumétrica. Então vamos definir as duas vazões. Vamos começar pela volumétrica. Então o que é a vazão volumétrica? É o volume pelo tempo. Então o volume, qual que é a unidade de volume? Um exemplo, metro cúbico, tempo em segundo. Mas o volume não precisa estar só na unidade de metro cúbico por segundo, podia estar metro cúbico por minuto, metro cúbico por hora, metro cúbico por dia, ou litros por hora, litros por minuto, litros por segundo, qualquer unidade de volume pelo tempo. Ou ela pode estar em unidade de massa, então um exemplo, quilogramas por segundo, mas também podia estar em quilograma por hora, quilograma por minuto, libra por hora, libra por segundo, tonelada por hora, tonelada por dia, tonelada por minuto. Então, qualquer unidade de massa pela unidade de tempo. Para diferenciar as vazões, vamos usar as letras aqui QV. Então, o QV vai me representar a vazão volumétrica e o QM, vazão mássica. Então, volume pelo tempo, vazão volumétrica. Massa pelo tempo, vazão mássica. Então, esse é o conceito inicial. Então, claro que vocês já estão habituados com as minhas aulas, eu vou passar tabelas de conversão de unidade. Em situações práticas, existem conversores, celular, internet, calculadoras, elas fornecem conversores de unidades. Mas é interessante conhecer o funcionamento. Então, por exemplo, a medição de vazão, metro cúbico por hora. Então, eu relaciono a linha com a coluna. Então, 1 metro cúbico por hora tem 1 metro cúbico por hora. 1 metro cúbico por hora tem 0,01667 metro cúbico por minuto. 1 metro cúbico por hora tem 4,40287 GPM. O que é GPM? Galões por minuto. Então, galões por minuto. Aqui, BPH, barris por dia. BPH, barris por hora. BPD, barris por dia. Então, unidade comum, por exemplo, para medir o petróleo. Tá? Então, aqui na coluna esquerda, ó, GPM, galão, galões por minuto. Barril por hora, né? Barril por dia. Tá? Então, é assim que você faz. Você pode pensar no plural, né? Galões, barris e assim vai. Então, gente, assim que você
converte unidade. Essa tabela aqui é uma tabela de vazão mássica. Vazão volumétrica. Então aqui nós temos uma tabela de vazão volumétrica. Basta relacionar a linha com a coluna. Mesma coisa se for uma vazão mássica. Então a segunda tabela aqui me fornece uma transformação de vazão mássica. Então como que é? Tonelada por dia, tonelada por hora, quilograma por segundo, libra por hora, libra por minuto, libra por segundo. Alguns exemplos, onde estão todos aqui. Relaciono linha com coluna. Então 1 tonelada por dia tem 1 tonelada por dia. 1 tonelada por dia tem 0,041667 toneladas por hora. 1 tonelada por dia tem 41,667 quilogramas por hora. E assim a gente faz a conversão. Vamos aplicar um pouquinho. Então aqui, esse exercício pede o seguinte: faça a conversão de unidades de vazão volumétrica. Então eu tenho aqui 32 metros cúbicos por hora para eu transformar para GPM e 57 metros cúbicos por hora para barril por hora. Então, como é que funciona aqui? O que eu tenho que fazer? Vou usar a tabela. Então, nesse momento, eu sugiro que você faça o exercício para fixar bem a parte de transformação, pause o vídeo e depois você confere com a minha resolução. Tá? Então, o que nós temos aqui? O 32 metros cúbicos por hora e os 57 metros cúbicos por hora. Para não ficar os 2 metros cúbicos por hora, eu vou dar uma mudada aqui nesse segundo. Tá? Então, vamos fazer diferente. Vamos fazer aqui 5,7 pés cúbicos, então pé cúbico por minuto, por exemplo. Então vamos utilizar aqui, pé cúbico por minuto. Só essa substituição para não ficar os dois a mesma. Então a primeira letra A, 32 metros cúbicos por hora, a letra B, 5,7 feet cúbico, né, cubic feet, na verdade, então é pé. FT é a sigla em inglês de pé. Pé por minuto. Então vou transformar para GPM e para BPH. Então, para facilitar a nossa vida, já coloquei aqui, na letra A, 32 metros cúbicos por hora para GPM. Na letra B, 5,7 feet pé cúbico por minuto para BPH. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso saber a relação. Como que vai ser essa relação? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma transformação. Eu tenho 32 metros cúbicos por hora. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na tabela. Vamos ali na tabela. Então, o que eu tenho no primeiro, na letra A? Eu vou transformar metro cúbico por hora, que é aqui, minha primeira linha, metro cúbico por hora, para GPM. Tá? Então, eu sei que 1 metro cúbico por hora tem 4,40287 GPM. Então, com base nisso, eu faço a transformação que eu preciso. Então, eu sei que 1 metro cúbico por hora, em 1 metro cúbico por hora, a gente viu que tem 4,40287 GPM. Então aqui eu vou simplificar, o metro cúbico por hora, corto com metro cúbico por hora, só vai sobrar o GPM. Então aqui no meu primeiro exercício, eu vou ter a resposta que é 140, arredondando, 140,9 GPMs. Então, o 32 metros cúbicos por hora tem o equivalente em GPM. Na letra B é a mesma ideia. Então aqui eu tenho 5,7 pé cúbico por minuto. Basta eu ir na tabela, 1 pé cúbico por minuto. Tem quanto BPH? Então quando você for na tabela, você vai achar que a relação é que 1 pé cúbico por hora tem 10,686 barril por hora, ou barris, né, por hora. Então, aqui você corta o pé cúbico por minuto com pé cúbico por minuto, vai sobrar aqui só o que você precisa, é só multiplicar por 10,686. Então, aqui vai dar 60,91 barril por hora. Então, bem simples a conversão de unidade utilizando a tabela. Agora, analogamente, nós vamos fazer o quê? Esse foi o exercício 1. No nosso próximo exercício, nós também vamos fazer uma transformação. Só que agora a gente vai utilizar a vazão mássica, então é massa pelo tempo. No primeiro, eu tenho 459 quilos por hora e eu vou transformar de quilos por hora para libra por minuto. No segundo, eu tenho tonelada por hora e eu vou transformar em quilograma por segundo. Então, da mesma forma, vou resolver ali. Vou ver como é que faz aqui utilizando a tabela. Então, vá para a tabela e utilize o sistema de conversão. Tá?
Então, o que nós vamos fazer aqui? Como que nós vamos utilizar a tabela? Do mesmo procedimento, ó. Vamos ali, 459 kg por hora para libra por minuto. Então, eu tenho 459 kg por hora. Eu tenho que saber a relação. 1 kg por hora, vamos lá para minha tabela. Então, o que a tabela me ensina? Então, aqui, ó, quilograma por hora. Essa linha aqui, ó. 1 kg por hora, quero transformar para libra por minuto. Tá aqui, ó. Então, opa, na de cima. 1 kg por hora, eu tenho 0,03674 libra por minuto. Então, é isto que eu vou fazer. Então, eu sei que 1 kg por hora, eu tenho 0,03674 libra por minuto. Então, corta quilograma por hora com quilograma por hora. Então, aqui eu vou ter 16,86 libra por minuto. Beleza? Então, aqui 16,86 libra por minuto. Então, a letra B é exatamente a mesma situação. Só muda os valores ali, né? Então, eu tenho tonelada por hora, eu vou transformar de quilo por segundo. Então, 756 toneladas por hora. Aqui eu vou transformar, vou saber que 1 tonelada por hora, em 1 tonelada por hora, eu tenho 0,27778 quilogramas por segundo. Só consultar a tabela. Então, quando eu fizer essa continha, eu vou achar que aqui eu tenho 210 quilos por segundo. Tá? Basta fazer a multiplicação. Então, super tranquilo de fazer a transformação de unidades. Dando continuidade aqui na nossa aula, então fizemos esses dois exercícios de conversão. Vou passar mais um exercício para vocês entenderem a ideia aqui de vazão, como que trabalha agora. Então, eu tenho um estudante de tecnologia. Ele recebeu a tarefa de medir a vazão de uma tubulação do laboratório da sua universidade. Então, por exemplo, o estudante está com a tubulação da universidade dele, está passando ali um fluido, um líquido. Tá? Esse estudante recebeu o seguinte desafio, de saber quanto que é a vazão. Mas ele não tinha nenhum medidor específico de vazão. O que ele tinha, ó, como não havia nenhum medidor de vazão disponível, ele não estava com nenhum medidor de vazão, ele resolveu utilizar o que ele tinha, resolveu improvisar, como muitas vezes nós temos que fazer, né? Improvisar. Então ele tem o quê? Um balde. Esse balde me deu as características dele, que foi o diâmetro e a altura. E um cronômetro. Então, o que ele fez? Conhecendo o volume do balde, né, ele vai dar as informações, esse volume ele tem um diâmetro de 40 centímetros, o balde está considerando como um cilindro. Ó. Então, um cilindro. Então, eu sei que a altura é 40 centímetros e o diâmetro ali é 60 centímetros. Tá? E um cronômetro para marcar o tempo. Então, ele marcou o tempo, no caso aqui, para encher 80%. Ó. Então, ao iniciar a medida, percebeu que 80% do volume do balde estava cheio num tempo de 18 minutos. Então, você tem o volume, na verdade, 80% do volume desse cilindro em 18 minutos. Então, na letra A, eu preciso fazer o quê? Determinar a vazão volumétrica do fluido que passa na tubulação, em metros cúbicos por segundo. Na letra B, a vazão volumétrica do fluido que passa na tubulação em GPM. E na letra C não quer a vazão volumétrica, que é a vazão máxima em quilograma por segundo e quilograma por hora. E vamos considerar que eu tenho apenas água na tubulação. Então, no desenho que eu fiz aqui, ó, está passando apenas água. Então, como é que nós vamos resolver? Mais uma vez eu digo, o que você vai fazer? Pausar o vídeo e tentar resolver por si. Aí vai confirmar comigo a resolução. Então, vamos lá. Espero que você tenha feito, tá? Para você aprender mais. E o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu tenho um cilindro, tá? É um balde, né? Então, esse balde, a gente considerou que ele é um cilindro perfeito. Então, o estudante sabe que o volume do balde encheu 80% num tempo de 18 minutos. Então, o volume, 80% desse volume em um tempo de 18 minutos. A letra A está pedindo o quê? A vazão volumétrica.
Então, a vazão volumétrica é tranquilo de calcular. A vazão volumétrica eu defini como o volume pelo tempo. Então, eu sei que esse balde eu consigo calcular o volume dele. Como que é a definição de volume? Lembrem-se da definição matemática de volume. Área da base vezes altura. O que é a base desse balde? A base é uma circunferência. Então, como é que calculo a área de uma circunferência? Πr ao quadrado. Então, quem que é o volume? A área da base, que é uma circunferência, é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Essa é a definição de volume. Então, o volume, como é que eu vou calcular aqui? O volume desse balde é π vezes o raio. Vamos transformar aqui para metros, senão depois você vai ter centímetro cúbico, vai ser mais chato de utilizar. 60 centímetros, 1 metro, 100 centímetros, divido por 100. Então, tenho 0,6 metros, o diâmetro é de 0,4 metros e o raio de 0,2 metros. Então, aqui o volume eu consigo calcular como π vezes o raio. Quanto que é o raio? 0,2 ao quadrado. Vezes a altura, que é 0,6. Então, pessoal, meu volume, faça as continhas aí, né? Eu espero que você tenha feito. Ele vai dar 0,0754 metros cúbicos. Só que isso aqui é o volume total do balde. Em 18 minutos, você não tem o volume total, você tem 80%. Então, aqui, ó, 80% do volume, basta você multiplicar por 0,8. Então, o volume de água que vai ter enchido nesse balde vai ser 80% desse valor, ou seja, 0,06032 metros cúbicos. Então, quem que é a vazão volumétrica? A vazão volumétrica é o volume pelo tempo. Mas a letra A, o exercício, me pediu em quê? Em metros cúbicos por segundo. E o tempo está em minutos. Então, ali, ó, o tempo foi de 18 minutos. Tá? Então, 18 minutos. Como é que eu faço? Eu sei que 1 minuto eu tenho 60 segundos. Só eu multiplicar por 60, ou seja, vai dar 1080 segundos. Então, 18 minutos é equivalente a 1080 segundos. Então, o meu volume de 80% é 0,0632 metros cúbicos pelo tempo. O tempo é 18 minutos ou 1080 segundos. Então, eu faço a divisão aqui, vai dar um valor baixinho, né? 0,12340 zeros depois da vírgula, 5585 metros cúbicos por segundo. Você pode representar em notação científica, 5,585. Ó. A vírgula anda 1, 2, 3, 4, 5. Então, vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Isso é a letra A. Na letra B, o que eu tenho na letra B? Na letra B, eu preciso calcular esse volume em GPM. Então, gente, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer uma conversão. Então, vai lá na tua tabela, você vai descobrir que 5,585 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Cuidado quando você procurar na internet, por exemplo, se você não usar direto a tabela, que você vai transformar em galão. Existe o galão americano e o galão britânico. Nós utilizamos a referência americana. Tá? Então, 1 metro cúbico por segundo vai ter 15.850 aproximadamente. GPM, galões por minuto. Então, a vazão volumétrica vai ser de 0,8852 GPM. Tá? Então, fazendo as continhas aqui, ó, você vai ter o valor em metro cúbico por segundo, tá? E também o valor aqui na letra B em GPM. Agora a letra C me pede algo relacionado. Ele não quer mais a vazão volumétrica, quer a vazão mássica. E quer a vazão mássica de duas maneiras. Em quilograma por segundo, e quilograma por hora. Então, é o que o exercício me pediu ali, ó. Vamos recapitular o enunciado, a letra C. Calcule a vazão mássica, quilograma por segundo e quilograma por hora. Então, a vazão mássica é massa por segundo, mas eu não tenho a massa.
Mas eu tenho como relacionar, gente. Pensa assim, ó, você tem de volume e quer para massa, ou se fosse o contrário, massa por volume. Quem que é a relação de massa com volume? A relação de massa com volume é a densidade. Então, a densidade, vamos chamar aqui de ρ, é massa por volume. Ou seja, massa, por exemplo, em quilo, volume em metro cúbico. Então, a densidade me dá uma relação de quilo por metro cúbico. Ah, professor, mas o exercício não me deu a densidade? Não deu a densidade, mas falou que é água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou, a gente já viu anteriormente, 1.000 quilogramas por metros cúbicos. Então, ó, para água, a cada 1.000 quilogramas eu tenho 1 metro cúbico. É só utilizar a minha resposta do exercício anterior. Por exemplo, a minha vazão volumétrica. Eu não tenho 0,0005585 aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho a minha vazão volumétrica 0,0005585. Qual que é a unidade aqui? Metros cúbicos por segundo. Agora basta que eu relacione, ó, eu quero transformar de metro cúbico para quilo. Ah, o segundo não altera ali, ó. Então eu sei que a massa, ó, a densidade é 1.000 o quê? Quilogramas por metros cúbicos. Então observe que se você pegar o teu valor e você multiplicar pela densidade, ó, quem que tem igual? Aqui em cima eu tenho metro cúbico, aqui embaixo eu tenho metro cúbico. O que eu posso fazer? Cortar. Ou seja, se eu multiplicar por 1.000 quilogramas por metro cúbico, vai sobrar quem, ó? O quilograma e o segundo. Basta que eu multiplique aqui por 1.000. Então, a minha vazão mássica, basta eu pegar a vazão volumétrica e multiplicar pela densidade. Então, eu vou ter aqui, ó, multiplicar por 1.000, ó, o zero vai dar 3 casas, a vírgula vai dar 3 casas, ó, 1, 2, 3. Vai ficar 0,05585. Deixa eu ver se foi certo, 1, 2, 3, aqui mesmo. Um zero depois da vírgula, tá? Quilogramas por segundo, só multipliquei pela densidade. Então, a primeira parte está resolvida aqui, ó, quilogramas por segundo. Agora eu quero quilogramas por hora. Gente, super tranquilo. Por quê? Eu sei a relação. Então, a minha primeira parte já foi feita aqui, ó, quilogramas por hora. Eu sei a relação de quilogramas por segundo por hora, porque eu sei a relação de hora por segundo. O que eu tenho aqui? É 0,05585 quilogramas por segundo. Eu quero sumir com esse segundo e transformar em hora. O que eu sei? Que uma hora... Ó, 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Ó, então, 1 hora tem 3.600 segundos. Quem que eu tenho aqui, ó, em cima e embaixo? Igual ao segundo e o segundo. O que eu posso fazer? Cortar. Vai sobrar quilograma e vai sobrar hora. Só multiplicar por 3.600. Então, a vazão mássica, ela vai dar 201,06. Vou arredondar aqui. 201,1, por exemplo. Qual que é a unidade aqui? Quilogramas por hora. Então, utilizando as definições, as relações, eu consegui, sem um medidor, o aluno conseguiria, sabendo o volume do balde que foi preenchido no intervalo de tempo, saber com isso a vazão ali do sistema. Tá? Então, foi um sistema bem improvisado, mas consegue ter uma noção de quanto que está ali a vazão da tubulação. Beleza, gente? Hoje paramos por aqui e logo continuaremos estudando os medidores de vazão. Obrigado pela presença, até a próxima aula.